Entendi. E me fala, então tá, aí você foi morar com a Adriana e foi trabalhar com o quê? Então, e aí eu comecei a organizar a casa dela e ela começou a me indicar para outras pessoas. E aí as pessoas falavam para mim assim: Nossa, você organiza a minha casa de uma forma diferente. Eu gosto do jeito que você organiza a minha casa. E eu falei assim: Bom, mas isso é uma coisa tão normal, né? Organizar a casa. Uhum. E aí eu comecei a falar: Não, mas espera aí, por que que as pessoas estão comentando demais isso? Deve ter alguma coisa aí. E eu comecei a pesquisar. E aqui nos Estados Unidos é o berço da indústria da organização profissional, né? Uhum. Então, começou em 1985 aqui, essa questão de organizar casas e comércios profissionalmente, e existe a NAPO, que é a Associação Nacional de Produtividade e Professionals Organizers, eles são os maiores aqui nos Estados Unidos, e aí eu cheguei até eles e falei, poxa, isso é uma indústria, isso é uma profissão aqui nos Estados Unidos, então, peraí, deixa eu me especializar. Porque, Paulo, eu acho que assim, tudo que eu conquistei na minha vida foi com força de vontade, foi através da educação. E a educação que eu falo aqui não é a educação da faculdade, é a educação de você ser autodidata, de você ser curioso, de você buscar, para você poder saber para onde está indo. Porque o problema é assim, mesmo quando a gente não sabe onde a gente está indo, quando a gente se informa, a gente se educa, a gente começa a ter um norte. Né? Uhum. E foi o que eu fiz. Eu comecei a buscar esse norte. Eu falei, não quero ficar limpando casa, não quero ficar cuidando de criança o tempo inteiro. Eu tô ficando velha, né? Eu Uhum. preciso fazer alguma coisa que seja menos cansativo. E daí eu comecei a fazer esse curso da NAPO, Que é o que é curso do quê? esse curso da NAPO, dessa associação, NAPO, NAPO. Eu comecei a fazer o curso de personal organizer. Personal, então para aí. Personal organizer. É alguém que arruma a bagunça dos outros. Isso, traduziu. E precisa de curso para isso, menina? Precisa. Me conta. Vixe, eu também não imaginava, mas é uma indústria enorme aqui. Para você ter uma ideia, tem personal organizers só para organizar famílias que moram em área de risco. Tem personal organizers só para organizar pessoas com mobilidade reduzida ou de idade. Tem personal organizers digitais, que elas só trabalham com sistemas Apple ou Microsoft. Que É uma isso, mentira? verdade, é gigante. Tem personal organizers que só trabalham com hoarders, que são os acumuladores E compulsivos. quem contrata você? Brasileiros e americanos. Começou com brasileiros. É 90% da tipo minha assim, ah, clientela. menina, detesto arrumar meu guarda-roupa, me ajuda? Assim ou não? Era mais ou menos assim. Eu fiquei sabendo que você organiza a casa, você não quer fazer minha cozinha? Você não quer organizar meu closet? E aí foi. E aí eu comecei a achar, Paulo, como muita gente acha, eu acho que aí é o grande pulo do gato. Muita gente acha que organizar a casa é o que a gente vê no Pinterest. É Uhum. aquelas casas lindas com todos os Modelo. containers organizados por cor, todas as calcinhas dobradas em envelopinho com os paninhos de prato também. Lógico, isso é lindo. Mas isso é uma parte tão pequena da organização, né? Então, eu chamo dentro da minha metodologia de organização estética, é quando você só vai lá colocar maquiagem. Mas tem a organização funcional, que é você criar sistemas para a rotina daquela família ou daquela pessoa. Dá um Para você exemplo para a gente entender. por exemplo, tem famílias que têm crianças com dislexia ou com déficit de atenção. Então, você tem que criar sistemas de organização para o quarto daquela criança para que ele tenha mais atenção, mais foco na hora de estudar, ou uma melhor qualidade de sono. Então, você usa técnicas diferentes de organização, E, a, como sistemas de alarme, codificação por cor. e eu deixo eu falar até um comentário para as pessoas, para você que não conhece isso, a organização é tão importante na nossa vida, em tudo. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo bem basicão. Você que está querendo emagrecer. Se você está vendo essa bala que está aqui na minha mesa, se essa bala tivesse ali, eu não estaria pegando. Porque eu estou aqui, não vou deixar no meio, não vou deixar essa entrevista, esse bate-papo, para ir lá pegar uma bala. Por a bala estar aqui, automaticamente eu vou comer ela mais fácil. Então, uma coisa tão simples quanto pegar um potinho de bala e deixar longe da tua mesa de escritório pode ajudar você a perder peso. Porque você não vai comer o quanto que você comeria se ela estivesse ao seu alcance. Isso eu estou dando um exemplo bem básico, que não precisa ser muito inteligente para saber. Mas quando eu falo para vocês, você nunca pensou nisso, você fala, é verdade.
Então, tudo em volta da gente, isso tem um porquê que está ali. E quando você muda aquilo, ou você facilita, ou você dificulta algumas coisas. Então, se você quer dificultar de pegar uma bala, ou chocolate, ou o que seja, você deixa longe. Se você colocar na outra mesa, a porcentagem de eu pegar ia ser X. Se você coloca lá na outra sala, ia ser Y. Então, é muito interessante. Eu falei brincando, tem gente que estuda isso. Isso é estudado e isso funciona muito. Não só a parte de organizar para facilitar ou organizar para dificultar, seja qual for o seu objetivo dentro disso. Bem legal isso daí. E você falou, gente, alguém paga para isso? Quem foi a primeira pessoa que pagou você? Essa própria mulher, essa própria árabe que eu morava. Eu fiz um trabalho na casa dela que ela gostou tanto que ela veio e me deu dinheiro. Eu falei, não, mas eu moro aqui, lembra? A gente troca aluguel pelo trabalho. Ela falou assim, não, mas isso já foi além do seu trabalho aqui. Ai, que legal. Isso está muito bem feito. E aí ela começou a me indicar para as pessoas, e aí mais a comunidade brasileira que eu já conhecia aqui também começou a indicar, e porque se sentia à vontade de ter uma brasileira trabalhando em casas de brasileiro por falar o mesmo idioma, e se sentiu mais à vontade, porque, Paulo, tem uma coisa que muita pouca gente fala na mídia sobre o trabalho de personal organizer. No Brasil está bombando agora, tem um evento enorme, que é o POB Brasil, eu já fui, inclusive, palestrante lá, como convidada internacional. É um mercado que está crescendo demais no Brasil, mas as pessoas muito focam ainda na questão da dobra, como dobrar a roupa, como dobrar, e é o que eu estou falando para você, o buraco é mais embaixo. Então, a gente muitas vezes está dentro de famílias que estão passando por problemas psicológicos, que estão passando por problemas emocionais, que estão precisando que a organização trabalhe a favor. Então, por exemplo, a gente acaba acontecendo de ir em casas que a pessoa tem desordem alimentar ou compulsão alimentícia. Então, como trabalhar a organização para que você ajude aquela pessoa? Tem outras organizações que a pessoa mora em lugares de risco, então, como você vai dispor das coisas para a própria segurança quando ela precisar evacuar uma área, ou por terremoto, ou por incêndio, ou devido a vento? Porque as pessoas acham que o celular vai sempre funcionar, né? E que não é. Então, assim, de repente, ela não vai ter como contatar um familiar, o celular não vai estar pegando, ela não tem como se transportar de um lugar para o outro, a não ser de barco. Então, assim, a gente tem que saber a história de cada pessoa. E eu costumo perguntar para os meus clientes o porquê que ele quer aquilo. Porque muito se confunde, Paulo, com housekeeping, né? A pessoa que arruma a casa. Então, assim, housekeeping, ela vai manter a sua casa arrumada. Agora, a personal organizer, ela vai criar um sistema para a sua casa que funcione para o que você quer viver. Então, eu sempre pergunto para os meus clientes, um exemplo, Juliana, eu preciso que você ajeite a minha sala de jantar, porque, poxa, toda vez que a gente precisa cozinhar alguma coisa, tá um caos a minha cozinha, minha sala de jantar, barará, barará. Aí eu começo a perguntar, mas o porquê isso é importante para você? O porquê que você quer esse espaço organizado? O que tanto te incomoda nesse espaço? E aí eu chego no ponto mais importante, quando o cliente fala para mim, eu estou perdendo a conexão com a minha família, estou brigando demais com meu esposo, meus filhos não jantam mais aqui, e a minha família está quebrada, cada um num quarto, cada um se fecha lá e eu não vejo mais ninguém. E eu preciso reunir de novo a minha família, nem que seja na hora do jantar. E eu percebo que esse caos está atrapalhando o meu filho, tá? Ele não quer trazer os amiguinhos aqui em casa, ele está ficando sozinho. Então, assim, a gente começa a perceber que a organização impacta a vida das pessoas, ou a falta de organização, né? Impacta a vida das pessoas até de uma forma negativa, né? Com certeza. E se você que está assistindo ou ouvindo a gente no podcast tem um filho ou uma filha que quando você entra no quarto tá aquela bagunça que dá até medo, que dá até nojo, você pode estar certeza que eles não estão felizes. Existe uma chance bem grande de estar usando droga ou estar fazendo algum tipo de coisa errada, que não dá para saber o que é, porque a desorganização do quarto, ou a desorganização da mochila, ou a desorganização do que seja, é o reflexo da gente dentro da gente. Exato. Né? Então é super, super importante até usar esse negócio de organização e desorganização como um... Lembra,
não estou generalizando, não são todas as pessoas que são assim, mas a maioria das pessoas que estão passando por algum tipo de problema, elas acabam ficando desorganizadas. Por quê? Falta de foco, né? Exato. Então, não estou generalizando, até mesmo porque eu não sou psicólogo, não posso falar isso, mas, principalmente para os jovens, presta atenção, se você é mãe, se você é pai, ou marido ou esposa, que tem muito, muito a ver. E aí conta, aí você começou a fazer, quanto que ganha, não quanto você ganha? Quanto ganha a pessoa fazendo isso? Ele varia de quanto a quanto, é cobrado por hora, é cobrado por cômodo? Como que funciona essa profissão? A pergunta é de US$ 1 milhão, Paulo. Essa você me pegou. Então, ao vivo ainda, ai, que difícil. Mas olha só, Paulo, essa pergunta é o que eu recebo todos os dias. Aqui na América, muito se cobra por hora, né? Então, independente do trabalho que você faça, a gente tem essa cultura do trabalho por hora. Eu não cobro por hora dentro da minha empresa, porque eu já passei pela experiência do estresse, e o que eu não quero na minha vida hoje é trabalhar sob pressão, não mais. Então, se você contrata 5 horas com aquele cliente, você sabe que, de repente, você está ali enroscada no meio do projeto e você vai levar 6, 7 horas, o cliente já está quase te comendo viva, porque ele fala assim, viu, já deu 5 horas e agora vou ter que pagar 2 horas a mais. E você já está sob pressão, porque você está vendo que você não está rendendo mais, que você já está cansando, e você tem que terminar aquilo. Então, não. O que eu fecho com o cliente é por visita. Então, eu tenho uma carga horária no meu dia que não excede 7 horas de trabalho. Então, por aquelas 7 horas, eu cobro um X e eu vou até a casa dele. Então, eu tenho uma equipe hoje, então nós vamos até aquela casa, dependendo do projeto, eu vou sozinha, dependendo do projeto, quando é maior, eu vou em 2, em 3, e aí nós executamos o trabalho. Aquele trabalho sendo finalizado ou não, ele vai me contratar um segundo dia, um terceiro dia, um quarto dia. Se eu terminar num dia só, legal. Se eu terminar em 2, 3, ele paga a minha visita. Por projeto, eu já cobrei. Tem algumas personal organizers que gostam de trabalhar por projeto. Para mim, para minha empresa, por estilo de organização que eu faço, não funciona. Porque, assim, imagina que as casas americanas aqui, muitas delas são enormes, são bem grandes, e a cultura Costco, né, Paulo, que nos ajuda também a acumular coisas. Então, garagens cheias de coisas. Se eu cobro por projeto, por exemplo, para aquela garagem, pode ser que aquela garagem me leve uma semana para eu concluí-la. Né? Não consigo terminá-la num dia. Então, às vezes, o preço do projeto fica um pouco fora do volume de trabalho e energia e equipe que eu vou precisar para aquele projeto. Então, não tem a receita mágica. Tem personal organizers que falam, não, eu trabalho muito bem por hora e eu controlo melhor o budget da minha empresa assim. Tem personal que fala assim, eu já faço por projeto, independente se eu vou levar um dia ou uma semana. Eu trabalho por visita. Então, o cliente, ele sabe que naquele dia eu vou trabalhar 7 horas e eu vou executar o máximo que eu consigo. E aí a gente não tem mais aquela expectativa, né? Ele sabe quanto ele vai investir no final do dia. Sim, com certeza.